Pastor Adi, com muita honra. Pastor Adi, ele é pastor da Igreja Nazarena em Parque dos Artistas. Ele responde no lugar do superintendente, quando o superintendente não está. É o nosso conselheiro, né, no distrito, e é com muita honra, pastor Adi, que nós recebemos o Senhor nessa noite, viu? Estenda suas mãos para cá, vamos abençoá-lo. Pai, eu quero te agradecer pela vida do teu filho, Jesus. Obrigada, Deus, pela presença dele nessa casa. Obrigada, Senhor, pelo coração voluntário. Senhor, como igreja, nós abençoamos o pastor Adi, nós abençoamos o seu ministério, nós abençoamos a sua família, nós abençoamos, Senhor, as suas ovelhas, a sua igreja. Pai, que o Senhor use o teu filho com autoridade, com poder, com unção nessa noite. Não naquilo que nós queremos, mas naquilo que nós precisamos ouvir da parte do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, nós levamos todo pensamento cativo ao trono da sua obediência, para que somente o Senhor fale conosco nessa noite. Em nome de Jesus oramos. Amém. E graças a Deus. Acho que vou deixar isso aqui mesmo, né? Pastor, a igreja é sua, fica à vontade. O tempo que o senhor quiser. Meus queridos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Poxa, querida, a satisfação, a honra é toda minha em poder estar aqui, né, pelo convite da pastora Vanessa. Fico muito feliz de estar com vocês aqui. Principalmente, né, o culto de hoje, culto da generosidade. Para mim é uma novidade, pastora. Eu quero até eu vim falando com a minha esposa, que eu deixei minha esposa na igreja e vir para cá, para vir para cá. E eu estava falando com ela, filha, para mim é uma novidade, e conforme for, nós vamos copiar para aqui. Porque coisas boas se copiam. É aquela famosa inveja santa, né? Coisas boas se copiam. Mas, queridos, é interessante, né? Como é que é as coisas. Quando o meu irmão ali falou na oferta, vocês perceberam que eu levantei e fui lá para fora? Vem dar com alegria. Ué, o pastor vai falar, na hora de dar para a oferta, o pastor vai para a rua? Para não dar oferta? Não, querida, eu esqueci minha carteira, procurar minha carteira, nem no carro está. Então eu vim para cá sem documento nenhum, sem carteira nenhuma, é coisa que eu não gosto de fazer. Ainda bem que eu estou com o obreiro ali, que tá com a sua carteira, tá? Nunca dirigi o carro automático, mas se for preciso, dirige. Então, eu estou aqui com o Hamilton. Hamilton é um obreiro de excelência lá na igreja. Foi pego de surpresa, porque estava lá no portão. Eu cheguei, olha, eu estou indo para Miguel Couto. Às vezes tem um irmão que eu sempre levo ele comigo. E eu falei assim, hoje eu não tenho ninguém para ir comigo. Aí o outro falou assim, pô, você leva o irmão Hamilton. Eu falei, irmão Hamilton, você quer ir? Quer? Vamos embora comigo. Então vamos assim mesmo, vamos lá. E veio para cá para estar comigo. Mas, queridos, é um prazer muito grande estar aqui. A minha satisfação de estar aqui, não por estar pregando aqui nesta noite, por estar com vocês e esse casal de pastores aqui desta igreja, pessoas pela qual respeito muito, pela qual para mim é um exemplo de vida do nosso distrito, né? Não somente no nosso ministério, mas como pessoa, como família. Para nós, pastora Vanessa, a senhora é um exemplo. Eu já falei que já conhecia a senhora antes de conhecê-la pessoalmente, é igual o Jó, já conhecia de ouvir falar. E eu sempre ouvia falar, o nosso superintendente emérito, pastor Amadeu, falava às vezes na senhora lá. Eu cheguei na igreja lá do Miguel Couto, tem uma pastora, a pastora Vanessa, mas eu nunca tive a oportunidade de conhecê-la. E ver que, por Jesuscidência, hoje nós somos colegas até mesmo, né, da junta consultiva, nós fazemos parte da junta consultiva juntos. Então, para mim, é uma honra muito grande, pastor. Só não sabe a minha alegria de estar aqui hoje, viu? Fico muito feliz. Queridos, mas como nós viemos aqui não para conversar, mas para pregar a palavra, hoje é o culto de generosidade. Eu falei que a generosidade, ela já está sendo generosa comigo, né, em ter me convidado para estar aqui. Já é uma generosidade, né? E o que, amados, é muito bom quando você entra num ambiente, numa igreja, com um ambiente como esse, que você já começa a entrar sentindo a presença de Deus pela espiritualidade que está dentro do templo. A gente fica feliz com isso, né? Você tem até mais, assim,
Aí você prega até mais à vontade, você se sente mais à vontade para pregar, porque você vê que ali se faz presença, o Deus e o Espírito Santo de Deus move naquele lugar. Entendeu, querido? Isso é muito bom, amados. Mas, amados, abre suas Bíblias comigo. 2 Coríntios, capítulo 9, nós vamos ler o verso 6 e 7. Segunda Coríntios, capítulo 9, verso 6 e o verso 7. Amém, queridos? Na minha versão diz assim, queridos: e digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que o semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que dá com alegria. Senhor nosso Deus, nosso Pai, ministra, Senhor, a Tua palavra em nossos corações, em o nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem tomar assento, queridos. Eu confesso, pastora, que esse é um culto de generosidade. Eu nunca preguei. Para mim é uma novidade. Eu gosto assim quando você é desafiado, né? Falar de algo que você nunca falou. Já falei de generosidade, é falar uma coisa. Agora, pregar sobre generosidade é totalmente diferente do que você comentar ou falar, né? E hoje, queridos, eu realmente procurei pesquisar, estudar um pouco, né, dentro da palavra, para a gente falar realmente da generosidade nesse dia. Então você vê que para mim é um culto muito importante, porque, queridos, quem é a pessoa generosa? A pessoa generosa também é uma pessoa compassiva. A pessoa generosa, ela não é só generosa, uma pessoa generosa também é uma pessoa compassiva. É uma pessoa que, além de ser generosa, é uma pessoa que tem compaixão pelo outro. O que é a compaixão? Quando eu me coloco no lugar do meu irmão, quando eu coloco na necessidade do meu irmão. E hoje nós vamos ver isso, querido. Até porque a palavra generosidade, ela vem do latim, que se fala generare, que significa gerar, produzir fruto. É gerar e produzir, é frutificar. Esse é o generoso. E o generoso é aquele que está sempre a gerar boas obras e produzir bons frutos. Esse é o generoso. Mas interessante, amados, que nós, seres humanos, nós às vezes falamos assim: eu vou dar algo para fulano porque fulano merece. Ou às vezes falamos: eu não vou dar para cicrano porque cicrano não merece. Mas o generoso, ele não dá porque alguém merece, ele dá porque ele é generoso, porque ele é compassivo, porque ele tem compaixão pela necessidade do outro, não que o outro esteja merecendo ou não. Queridos, nós temos o maior generoso que nós conhecemos, é o próprio Deus. O próprio Deus, por quê? Porque nenhum de nós temos mérito, nenhum de nós somos merecedores do que Deus tem para nós, do que Deus faz por nós e o que Deus fez por nós. E quando Ele deu o seu único filho, né? Quando diz lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Então, querido, o texto fala que Ele não emprestou, Ele não vendeu, Ele deu o seu único Filho. Então, o maior generoso é o nosso Deus. E nós, como servos dEle, o que nós temos que fazer? Aprender com Ele a ser generoso. E a generosidade é isso. Nós tínhamos mérito? Não. Mas Deus olhou para cada um de nós e falou: eu vou dar meu único filho para morrer por vocês. Então, querido, isso é generosidade. É quando eu olho para alguém, mesmo se aquela pessoa, eu não vou procurar se aquela pessoa tem mérito ou não, mas eu, como sou generoso, não pela pessoa, mas pela minha generosidade, pela minha compaixão, eu vou realmente ajudar aquela pessoa naquilo que a pessoa precisa. Me aconteceu um fato, uma época, eu era pastor auxiliar, estava eu, meu pastor e um pastor de Volta Redonda. E quando nós vínhamos passando na passarela de Nova Iguaçu, ali perto da passarela de Nova Iguaçu, nós estávamos descendo a pista, quase em frente ali à igreja, quando era o Cine Iguaçu, quando eu fazia a curva, passei na passarela ali. Quando nós chegamos ali na descida da escada, tinha um jovem, né, com um casaco de couro, bem vestido, e com a cabeça cheia de sangue. Ele sentado assim, com a cabeça baixa cheia de sangue.
E quando nós chegamos, e muitas pessoas estavam só olhando aquilo. O pessoal tudo em volta de longe, olhando. E o rapaz sentado assim na beira do meio-fio, com a cabeça assim, com a cabeça aqui toda cheia de sangue. Eu e o meu pastor, e o pastor, que era o meu pastor na época, e o pastor de Volta Redonda, quando nós saímos com o carro, que deparamos com aquela cena, nós saímos do carro imediatamente correndo, sem saber o que tinha acontecido ou não. Pegamos aquele rapaz, botamos no carro e levamos para o hospital do Fátima. E nós não sabíamos o que tinha acontecido. Não procuramos saber quem ele era, o que tinha acontecido, porque se nós fôssemos fazer isso, talvez o que eu vou falar quem era a pessoa, talvez você falava assim, não, se fosse eu não teria feito. Mas nós não olhamos para quem ele era, o que estava acontecendo. Nós olhamos que ali estava uma vida se vaiando em sangue. E ali nós pegamos aquele rapaz, botamos dentro do carro e levamos lá no Fátima. E nisso que nós levamos, que o pastor estava lá fazendo a ficha, que eu vinha saindo, que eu peguei ele pelo ombro, o pastor pegou pelas pernas, colocamos no carro. Quando nós saímos, veio duas jovens, virou para mim e falou assim, foi vocês que socorreram aquele rapaz, não foi? Eu falei, sim. Vocês sabem o que aconteceu? Para mim, ela era uma pessoa afastada do Evangelho, ou desviada do Evangelho, assim dizendo. Ela virou para mim e falou assim, vocês sabem o que ele fez? Eu falei assim, não sabemos nem o que aconteceu. Simplesmente chegamos ali, vimos aquele estado, ninguém socorreu o rapaz, nós chegamos na mesma hora socorremos. Ele falou, aquele rapaz é um assaltante. Ele tinha roubado um ônibus na Ivanil, né? E nisso que ele vem subindo a passarela, os seguranças vieram atrás dele, fizeram ele deitar e deram 4 tiros na cabeça daquele rapaz. Gente, olha só, eu creio que Deus tinha um propósito muito grande na vida daquele homem. Por quê? Aí, quando foi aí, nisso a jovem conversando com a gente, falou assim, mas sabe quem socorreu ele? Quem socorreu ele foi 2 irmãs, olha só, 2 irmãs da Assembleia de Deus, vieram arrastando ele lá de cima da passarela e colocaram ele sentado aqui, para alguém socorrer. E eles foram embora. Quer dizer, elas já tiraram ele, trouxeram ele lá de cima da passarela e botaram sentado, como quem diz, botar na beira da rua, alguém vai socorrer. Exatamente foi o que nós fizemos, socorremos. Querido, isso é generosidade, isso é ter compaixão. Já pensou se a gente fosse falar primeiro, saber primeiro, mas o que houve? O que aconteceu? Assaltante? Eu não vou nem me meter nisso, não estou fora disso, não, queridos. Nós não procuramos saber quem ele era, sabe? Nós estávamos vendo ali um ser humano, uma vida, precisando. O que era ter, o que ele fez, deixou de fazer, na hora não interessava era salvar aquela vida. E eu não sei, nós não sabemos depois as pessoas ainda falam assim, vocês podem ter problema, porque na hora que fizeram ficha, deixaram o nome, deixaram tudo, pode dar problema para vocês. Falaram assim, não tem problema, o problema é que ele seja salvo. Então eu creio que além dele ele foi socorrido por 2 irmãs e depois levado para o hospital por 3 pastores. Então, queridos, você vê, generosidade é isso. Quando você, não é porque a pessoa merece que eu vou fazer, não. Se é necessário, se a pessoa está passando por uma necessidade, não importa se ele fale comigo, se não fale comigo, não tem problema. Eu vou fazer porque pela minha generosidade, pela minha compaixão, não pelo mérito dele. Porque se nós fizermos a coisa por alguém, só pelo mérito, querido, nós não somos generosos. Generosidade é quando você faz pela pessoa, de boa vontade, com amor, como nós lemos aqui, né? Nós falamos aqui, normalmente se usa muito essa passagem bíblica de 2 Coríntios 9, 6 e 7, talvez no momento de uma oferta. Mas nós estamos falando, e um culto de generosidade também é oferta. É quando você, como a pastora falou, que vai ser trocado, né? Pessoas trocam presentes, então você está ofertando na vida do outro. Mas está ofertando por quê? É por causa do presente? Não, é o que ela falou. O que é o mais importante? É o valor, não é o preço, mas o valor do presente. Então, por isso que eu falei quando eu falei com minha esposa que vinha falar sobre isso, e ela falou, filho, então vamos ver lá, se for uma coisa interessante, é novidade, vamos trazer para a nossa igreja para fazermos também. Que eu acho uma coisa linda quando há essa confraternização, quando há essa troca, esse carinho, né? Uma oferta, um ofertando ao outro, isso é muito bom, queridos. Então, vemos que o generoso é aquele que está sempre a gerar boas obras e produzir bons frutos. Por sua vez, querido, o avarento nada gera, pois possui uma alma estéril. Uma pessoa que é avarenta, ela não gera nada de bom. Por quê? Porque o avarento só pensa nele. O avarento só pensa em si próprio, só pensa em ter. Quanto mais ele tem, mais ele quer. Se alguém estiver precisando ao seu lado, ele não dá, porque ele é avarento, ele só quer para ele. Mas o generoso não.
O generoso, ele não se conforma em ter só para ele. O generoso, ele se sente feliz em poder ajudar alguém, poder ofertar para alguém, na vida de alguém, né? Fazer com que a pessoa se evolui, fazer com que a pessoa cresça, com que a pessoa seja abençoada. Esse é o generoso, queridos. O estéril, ele não possui frutos de generosidade, porque a raiz do seu coração está sem vida e o seiva do amor daquela pessoa secou. O amor daquela pessoa secou. Essa é a vida do avarento. Não produz bons frutos, não gera nada, né? E realmente o amor que tem no coração daquela pessoa é um amor seco. A pessoa não tem amor em ofertar, não tem amor em ajudar, não tem amor em gerar, não tem amor em fazer nada que beneficia outras pessoas. E nós, queridos, sabemos e nós aprendemos que o evangélico é o quê? O evangélico é generosidade. Por quê? Porque o evangélico, como é que eu penso no evangelho? Eu penso em fazer pelo meu irmão, pelo meu próximo, porque por mim Deus faz. Quando eu faço por alguém, Deus faz por mim. Quando eu abençoo a vida de alguém, Deus me abençoa. Quando eu oferto na vida de alguém, Deus oferta na minha vida. Esse é o evangelho, queridos. Esse é o evangelho que nós vivemos, que nós temos que viver. Não querer só para mim, quanto mais tenho, mais eu quero. Não, queridos. Quando Deus ele nos dá prosperidade, é exatamente para isso, é para que você abençoe a outra pessoa. Você já viu o ditado do mundo aí fora? Quem tem dois, você sabe qual é o ditado que a pessoa fala? Quem tem dois, quem tem um, não tem nenhum, né? Não é o ditado lá fora? Mas eu já digo o contrário. Nós, conhecedores da palavra, servo de Deus, quem tem dois, divide para quem não tem nenhum. Se você tem um, parte no meio. E se você precisar, se a pessoa precisar daquele um que você tem, você dá, porque amanhã Deus dará você de volta. Isso é vida de prosperidade, queridos. Eu estou falando de coisas que experiências minhas que eu já tenho passado na minha vida, que eu tenho vivido, que Deus tem feito. Você vê quanto mais você é uma pessoa que é generoso, você é uma pessoa generosa, quanto mais você dá, mais Deus te abençoa. Deus não abençoa nossas vidas para reter o que temos, não. Deus nos abençoa cada vez mais, que é para a gente também ofertar na vida dos outros, para que os outros sejam abençoados. Quanto mais você abençoa, mais a Deus te abençoa também. Louvado seja Deus. Essa é a vida de um generoso, queridos, né? Que nós dizemos que você vê que o avarento, ele não possui frutos de generosidade, porque a raiz do seu coração está sem vida e a seiva do seu amor secou. Queridos, a palavra feliz em latim tem dois significados: feliz e fértil. Tá? A palavra feliz no latim quer dizer feliz e fértil, o que nos leva a concordar que a felicidade é fertilidade. O generoso celebra a felicidade quando gera, quando frutifica, e portanto verdadeiramente é uma pessoa feliz. Quando você vê, queridos, com uma pessoa que se diz, eu sou feliz, mas se não é uma pessoa generosa, desconfia dessa felicidade. Pessoa feliz é a pessoa generosa, queridos. A pessoa tem alegria no coração de poder servir, de poder ofertar, de poder dar para as pessoas, porque quanto mais você faz, Deus vai fazer com que você prospere. E às vezes, infelizmente, nós temos dentro das igrejas, pessoas que às vezes só pensam, não vou fazer isso, porque se eu fizer vai me faltar amanhã, eu não vou fazer aquilo. Não, queridos, você pode ter certeza, é isso que eu falei. Se você tem um, tem dois, reparte com quem não tem. Se tem um, reparte no meio. Se não tiver como repartir no meio, precisou daquele um, dá o seu um todo, porque Deus vai fazer você prosperar no outro dia. Louvado seja Deus. Querido, o que nos leva a concordar que a felicidade, que a felicidade é felicidade, quando o generoso celebra, né, com alegria o que ele faz na vida do outro. Aí sim, você, quando é uma pessoa generosa, você celebra, quando você consegue, você consegue ajudar alguém, quando você consegue abençoar a vida de alguém, quando você consegue ofertar, quando você consegue investir na vida de alguém. Eu ainda não vi, queridos, uma pessoa que faz isso, que seja uma pessoa que ficou
prejudicada, uma pessoa que ficou sem ser abençoada, uma pessoa que não ficou sem a provisão de Deus, quando é uma pessoa de mão aberta, uma pessoa generosa, uma pessoa que ajuda o outro, pessoa que tem compaixão do outro e viver na dependência. A palavra de Deus vai dizer o quê? Que eu nunca, não me lembro agora onde está, que eu não estou lembrado agora, quando eu nunca vi o justo desamparado, não me lembro onde estava essa passagem, pastor. Eu nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Mas está falando o quê? Nunca viu quem? O justo. Quem é essa pessoa justa? É uma pessoa generosa. Porque o justo ele não pensa nele, ele pensa nos outros. Não é pensar, eu só penso na minha família, dentro da minha casa. Não. Eu penso na minha família dentro da minha casa, mas penso também nos meus irmãos. Quando eu penso assim, queridos, com certeza, Deus abençoa não só a mim, mas abençoa a minha casa e abençoa a minha família. Louvado seja Deus. Então, queridos, nós vamos aqui, querido, ver, através do Novo Testamento, nós vamos observar algumas verdades sobre esta palavra-chave da nossa oferta à generosidade. Creio que os queridos irmãos macedônios, tá, que ensinaram não somente, eu creio que eles nos ensinaram não somente a igreja de Corinto, mas também todas as igrejas daqueles dias, nos ensina ainda hoje lições como sermos generosos a serviço de Deus. Nós vamos ver o que eles faziam. Também nós vamos também conhecer, querido, a graça de Deus dada à igreja da Macedônia, como em muita prova de tribulação houve abundância no seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou em riquezas em sua generosidade. Então você vê, eram pessoas que necessitavam, mas eram pessoas generosas que abençoavam os outros, mas eram pessoas abençoadas por Deus. Eram pessoas abençoadas por Deus. Querido, se eu não vivo, existe só um ditado que eu acredito, talvez não seja um ditado bíblico, mas talvez do mundo, que fala: quem não serve, quem não vive para servir, não serve para viver. E eu concordo com esta palavra. Quem não vive para servir, não serve para viver. Então, se quando eu vivo, mas eu não sirvo, só quero ser servido, meu irmão, eu não sirvo para viver. Porque a vida não é feita de individualismo, a vida não é feita de uma pessoa para si próprio. Você já viu que tem pessoas que quanto mais tem, mais quer. É mais fácil, amados, é mais fácil, não estou dizendo que tem o que tem aqui ou não, mas é mais fácil uma pessoa que tem condições financeiras boas, às vezes dá um presente, dá uma coisa cara, de repente até um carro para um amigo que tem condições igual a ele, ao invés do que dar uns 10 reais para um pobre que precisa. Sabe por que isso? Você imagina por que isso? Por quê? Ele faz isso porque ele sabe que se amanhã ou depois, essa pessoa pode retribuir. Essa pessoa pode retribuir, mas por quê? O pobre, se ele der, o pobre amanhã pode precisar mais, mas não tem como retribuir. Uma pessoa dessa não é uma pessoa generosa. Mas nós não, queridos. Nós, quando dá, a palavra de Deus, ela é bem clara quando nos ensina, né? Tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós damos, não esperamos nada em troca. Mas vocês sabem por quê? Pô, pastor, mas então, se eu ofertar na vida de alguém, ajudar a vida de alguém, poxa, eu não tenho que esperar que essa pessoa um dia vai me ajudar, não. Não tem que esperar nada. Tu sabe por quê? Porque quando você ajuda esta pessoa, a recompensa vem de Deus. A recompensa não vem do homem, a recompensa vem de Deus. Hoje de manhã, falando no devocional, eu falei para a igreja: amados, logicamente, a gratidão, é óbvio que nós devemos ser gratos às pessoas que fazem as coisas. Mas eu falei para a igreja hoje de manhã: se você estiver fazendo algo aqui nesta igreja, se eu não estiver vendo ou não reconhecer, não fique triste, não se chateie por isso. Sabe por quê? Porque quando você está fazendo algo aqui dentro, você está fazendo para Deus, não está fazendo para o homem. E a recompensa vem do Senhor, não vem do homem. A recompensa vem do Senhor, não vem do homem. Tu sabe por quê, querido? Quando nós pensamos assim, queremos recompensa do homem, talvez você está muito bem numa igreja, envolvido em algum cargo, fazendo algo que às vezes ao olhar da pastora ou do pastor, olhou para você e viu que você tinha condições de estar envolvido naquela área do trabalho.
Mas quando você espera a recompensa, talvez da pastora, e a pastora talvez não vê aquilo, não reconhece, não fala nada, aí você se entristece, poxa, eu faço isso, eu faço aquilo, e não sou reconhecido. Meu irmão, sabe o que vai acontecer? O dia que você não estiver nesse cargo, você não tem mais prazer de estar na igreja. Porque o que estava te prendendo ali era o cargo. Não era o amor à obra de Deus. Mas quando você faz pela obra de Deus, queridos, pode ter certeza, a igreja toda pode não estar vendo, mas Deus está te vendo. Mas Deus está te vendo. Querido, pastor, eu falo de caráter e reputação. Tem muitas pessoas que querem reputação. É diferente de caráter. Não estou dizendo que uma pessoa que tem reputação não tenha caráter, mas é diferente, sabe por quê? Reputação é isso que está acontecendo aqui agora. Todos vocês estão me vendo. Todos vocês, com certeza, se eu estou aqui. Primeiro, pela generosidade da pastora. Segundo, bom, se a pastora convidou, porque o pastor é um homem de Deus. Mas quem sabe o que eu faço daqui, fora daqui? Isso é reputação. Mas o caráter não, queridos. Caráter quem vê não é o homem, caráter quem vê é Deus. Porque aonde você está, os olhos de Deus estão te vendo. Isso é caráter. Quando você vê onde você está, quando você vai fazer assim, opa, peraí, eu não posso beber essa água aqui eu não posso beber porque a igreja está vendo, mas se a igreja não está vendo, eu vou beber, não, mas eu não posso beber essa água aqui porque Deus está me vendo. Não é ao contrário dessa, que essa aqui eu vou beber, vocês podem ver, tá? Então, queridos, quando a pastora me falou desse texto de generosidade, para mim, além de ser uma mensagem nova que eu traria aqui, e eu fiquei muito feliz, porque realmente, quando você começa a comparar a generosidade com a compaixão, né, com o evangélico, como o evangélico tem que ser vivido, poxa, é uma coisa tremenda, é uma coisa de trazer alegria para os nossos corações, né? É um prazer, né, que você tem de saber que você vai trocar, né, ofertar, receber uma oferta, trocar a oferta, estar ofertando na vida do outro. Não importa que tipo de coisas vai ser ofertada, mas as coisas que estão sendo dadas de coração, você está recebendo aquilo, vai ser uma lembrança, é um culto, que um culto você vai guardar na memória. Você vai lembrar que um dia você esteve naquele culto, né? E aqui, poxa, eu fui num culto de generosidade, e naquele culto eu fui abençoado, eu tenho até hoje aqui meu presente, minha lembrança, não é isso? Ó, se vocês quiserem, eu trouxe presente, tá? Se vocês quiserem, tá ali, ó. Trouxe um obreiro aqui, ó. Se quiser para vocês, eu dou para vocês. Eu trouxe um presente grandão. Quem quiser pode ficar com ele. Não pode não, não vai voltar comigo. Pode não, que eu estou sem carteira. Pode não. Entendeu, queridos? Então é isso. Esse é o Evangelho. É quando nós pensamos dessa forma. Quando nós pensamos em abençoar pessoas. Tá? Pedindo-nos com muitos. Aqui o apóstolo Paulo, querido, ele diz aqui também. Também fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas de Macedônia, como em muitas provas de tribulação houve abundância de seu gozo, e como a sua profunda pobreza abundou as riquezas e a generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos e graças a comunicação deste serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmo se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8, capítulo de 1 a 5. Queridos, o generoso, ele é movido pela graça. O generoso, ele é movido pela graça de Deus. Amados, quando nós não conhecemos a Jesus, nós podemos ser a pior pessoa, de pior espécie do mundo lá fora. Mas quando, né, Jesus entra em nossas vidas, as nossas vidas dá um giro de 360 graus. E aí a nossa vida muda. A nossa mente agora é transformada. Porque a nossa mente é renovada. Porque a nossa mente não é mais a mente que nós temos no mundo lá fora, mas nós passamos a ter a mente de Cristo. E quando nós passamos a ter a mente de Cristo, as coisas mudam, né?
aqui nós vamos ver, o apóstolo Paulo, ele explica que a razão dos macedônios serem tão generosos era porque eram crentes cheios da graça de Deus. Tudo porque o edifício da generosidade só pode ser construído sobre o alicerce da graça. A generosidade ela é construída pelo alicerce da graça, querido, da graça de Deus sobre a nossa vida. E a graça é como os queridos macedônios. Louvado seja Deus. É notável como nesse texto bíblico aparece seguidas vezes a palavra graça. Quando nós lemos todo esse texto, você vai ver que constantemente nós vemos a palavra graça. Primeiro, queridos, os macedônios não ensinavam, nos ensinava que ofertar é vivenciar a graça de Deus em nossa vida. Também, irmãos, vos fazeis conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Isso também está em 2 Coríntios, capítulo 8, verso 1. Aqui nós vamos, querido, contribuir a uma graça. Aqui nós vamos ver que contribuir a uma graça. Para muitos crentes avarentos e materialistas, contribuir é martírio, mas contribuir para o crente generoso é privilégio e bênção e graça de Deus. Louvado seja Deus. Amados, não tem esse negócio de dizer que, eu não posso. Lá na igreja eu ensino o seguinte, eu falo o seguinte: irmãos, vamos fazer uma campanha, tal dia assim, nós vamos fazer isso assim, assim. Tem pessoas que mal você acabou de falar, a primeira coisa que a pessoa fala assim, nessa data eu não tenho dinheiro. Às vezes não tem dinheiro hoje, mas já está dizendo que quando acontecer já não tem dinheiro. Eu tenho ensinado a igreja, queridos, que isso não é viver uma vida com Deus. Como é que eu vou profetizar para a minha vida, se hoje eu estou sem dinheiro, mas uma coisa que vem lá para o final do mês que vem, eu já estou dizendo que eu não tenho dinheiro. Então que Deus é esse que eu sirvo? Que eu não tenho fé, que eu não tenho agora, mas Ele pode prover para mim quando eu precisar? O que adianta eu ter essa fé e servir a Deus dessa forma? Não tem como, queridos. Ou você tem fé ou você não tem, você crê ou não crê. Nós crentes não podemos viver em cima do muro. Nós crentes não podemos viver de meia palavras. Ou nós cremos na palavra ou não cremos. Agora, só que, para isso acontecer, nós temos não somente que crer, não somente que ler, mas viver a palavra. Porque quando você vive a palavra, queridos, você entende quais são os propósitos de Deus para a sua vida. Você entende quais são os propósitos de Deus. Em segundo, queridos, os macedônios nos ensinam que a graça de ofertar deve ser prioritária na nossa vida, pedindo-nos com muitos rogos e graças e a comunicação desse serviço que eles faziam para com os santos. Nós aprendemos isso com eles, né? Nós vemos aqui uma coisa muito linda, chegaram a rogar a Paulo que também queriam ofertar aos crentes necessitados na Judéia, que passavam naqueles dias muitas privações. Aí você vê, cara, a pessoa não tem pouca coisa, quase não tem, mas tem a alegria de ofertar às pessoas necessitadas, mesmo sem ter. Mas essas pessoas, por que eles tinham como ofertar? É porque eles eram pessoas generosas, pessoas que tinham a graça de Deus, então as pessoas faziam o quê? Eu vou ofertar porque eles precisam. Não é porque você merece ou deixa de merecer, nós ofertamos na vida daquele que precisa, independente se ele merece ou não. Se nós com esse entendimento, queridos, nós vamos realmente ser abençoados, vamos ser prósperos na graça de Deus, a provisão de Deus vai estar sempre a nosso favor. Por quê? Porque você não tem um coração que retém o que Deus te dá. Você tem um coração voluntário, você tem um coração abençoador, você tem um coração generoso, você tem um coração compassivo, você tem o prazer de fazer por outra pessoa. Lá onde eu moro, tem um menino que praticamente, coitado, abandonado pelos pais. E eu conheço esse garoto desde pequeno. E esse garoto hoje em dia ele usa drogas. Às vezes, vocês veem, às vezes eu estou dormindo bem cedo, vai lá no meu porteiro eletrônico, o que foi? Você tem um pão aí, um biscoito para me dar? Meu irmão, aí eu vou dizer para ele o seguinte: não, cara, não vou dar não, estou dormindo, estou descansando, pede outra pessoa aí, eu venho outra hora. Isso é generosidade? Isso é o evangelho? Não.
Ah, mas o cara é um maconheiro, o cara usa droga, não importa, meu irmão. O cara está com fome, o cara está necessitado. Eu não vou dar porque ele é, o que ele é, o que deixa de ser, eu vou dar porque ele necessita, ele está passando fome. Aí eu vou lá, já vejo de manhã, quando não tem café pronto, eu vou lá, faço um suco. Se é pão, eu boto pão, boto queijo. Se é biscoito, eu passo manteiga, eu vou lá e boto para ele comer. Ele já apanhou esse hábito. Às vezes estou dormindo muito bem, cedo ele está lá, está tocando lá o meu porteiro eletrônico pedindo. Aí eu vou negar para o menino, vou dizer para ele, não vou dar não, que o cara vive aí usando droga, eu vou dar o que comer para esse cara? Ele que se vira, não, meu irmão. Eu não vou dar porque ele merece ou não. Eu estou dando porque eu sou um servo de Deus, eu tenho uma pessoa generosa, eu tenho a graça de Deus sobre a minha vida. Então eu não tenho que pensar ao contrário, se eu vou ajudar porque ele precisa, porque ele merece, não. Mesmo sem mérito, mesmo sem que ele, mas seja lá o que for, que ele seja lá o que ele seja, mas não interessa, interessa que ele necessita. E nós estamos aqui para ajudar os necessitados, queridos. Porque as nossas necessidades Deus nos ajuda. As nossas Deus nos ajuda. Mas para isso nós precisamos ajudar os necessitados. Terceiro ponto, queridos. Os macedônios ensinam aos crentes de Corinto que ofertar é uma graça para ser imitada. De maneira que exortamos a Tito que assim como antes tinha começado, assim também acabasse esta graça entre vós. Esta palavra também está em 2 Coríntios capítulo 8, verso 6. Queridos, Paulo fala da graça de ofertar dos irmãos macedônios. E em seguida menciona esta mesma graça, que esta mesma graça está também presente na igreja de Corinto. Mas essa graça também tem que estar presente nas nossas igrejas, queridos. Não é só nas igrejas do passado, tem que estar presente em nossas igrejas também. A graça tem caráter pedagógico. A graça ensina. Por que pedagógico? Porque ela ensina, né? Permitamos ser ensinados pela graça e nunca pela avareza, cujo Deus é Mamon. O Deus dos avarentos é Mamon, querido. Mas o Deus dos abençoados e o próspero é o nosso Deus. Louvado seja Deus. Querido, que tomemos, por exemplo, crentes liberais e generosos, é o que nunca venhamos a nos espelhar naqueles que fecham a mão para a obra do Senhor, porque são escravos do dinheiro. Imitemos aos irmãos macedônios, que nunca nos falte a mesma graça em nossa vida cristã. É isso, queridos. Qual a dificuldade? Que quando eu penso, se eu der, vai me fazer falta, se eu ajudar só a pessoa que merece, eu estou dizendo que eu não mereço nada de Deus na minha vida, que eu não mereço a provisão de Deus na minha vida, porque a minha preocupação é com aquilo com que eu tenho. Não, queridos, eu tenho a convicção de que o que eu preciso, hoje eu posso não ter, mas amanhã meu Deus pode me dar. É crer isso. Eu falo, tem pessoas que falam de fé, mas que fé, que muitas pessoas falam de fé, que hoje está glorificando ao Senhor, amanhã está passando por algum problema, já deixa de glorificar porque está passando por problema. Não, queridos. Nós devemos dar glória a Deus no momento difícil, no momento da alegria, no momento da tristeza. Vamos glorificar o nome do Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Ele que nos sustenta, queridos. Louvado seja Deus. Amados, quando você, olha só, o que eu vou falar algo aqui, talvez até a pastora já tenha ouvido lá na nossa reunião. Você vê quando você, preste bem atenção nisso, quando você crer em Deus, tem fé, quando você se lança sem preocupação nenhuma, você vê o que Deus faz. Eu fui uma época, eu fui acometido, a pastora acho que já ouviu falar assim muito na reunião de pastores. Eu fui acometido num problema no coração. Olha só, queridos, como é bom vocês ouvirem e ver o que Deus faz quando nós realmente cremos e temos fé e se lançamos no reino. Eu tive um problema no coração e eu fui fazer um eletro, deu problema. Fui fazer um eco, deu problema. Fui fazer uma cintilografia, que eu não sei quem de vocês sabe, que ele passa dentro daquela máquina para ver e estava com problema. Concluindo, o meu diagnóstico, o médico simplesmente disse para mim o seguinte, que eu
estava com um problema irreversível, tá? Que eu tinha que tomar um remédio todos os dias pela manhã, mas que meu problema não tinha reversão. E eu estava de licença médica nessa época. E falou para mim o seguinte: o senhor vai... Eu fiquei 1 ano e 3 meses de licença. Quando chegou no final desse ano e 3 meses, ele vira e fala para mim, fala assim: olha só, o seu caso é irreversível, eu vou te dar uma licença. Olha como é isso, gente. Eu vou te dar uma licença de 2 anos, e quando o senhor voltar dessa licença, o senhor já está aposentado. Mas aposentado como? Como inválido. Como inválido. É para se aposentar como inválido. E eu já com quase 41 anos de trabalho. Mas ver como quando Deus começa a entrar em ação pelos seus. E eu poderia fazer o quê? Sair dali cabisbaixo, triste. Já pensou, um homem ativo, que não pode, vai ficar encostado, problema do coração, e se você não se cuidar, de repente você pode dar um piripaque. Aí tá. Quando eu terminei de sair da sala do médico, ele falou para mim: olha só, você tem que passar ali pela perícia para poder lá assinar lá o laudo e tal. Tudo bem. Aí eu fui. Quando eu cheguei, uma perita, ela virou para mim e falou assim: senhor Adir, eu já li o seu laudo aqui, sua ficha, e o senhor tem muitos anos de trabalho, quase se aposentando. É uma covardia aposentar o senhor como inválido. Eu vou fazer o seguinte: eu vou mandar uma carta para o seu setor. Olha só, mandar uma carta para o seu setor. O senhor não vai poder pegar mais do que 5 quilos e não vai poder subir escada. Meu irmão, um homem que não pode subir uma escada, não pode pegar mais do que 5 quilos, é um homem acabado. Acabou a vida do homem, não é isso? Eu poderia fazer o quê? Poxa Deus, sou teu servo. Poxa, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Meu irmão, saí de cabeça erguida. Aí ela virou e falou assim: olha só, eu vou mandar uma carta para o seu setor, que eu sou aposentado, funcionário público federal. Vou mandar uma carta para o seu setor, e você vai ter que... Você não vai ser aposentado, não. O seu setor, o seu chefe vai te mudar de seção. Só isso. O chefe vai te mudar de seção. Você vê o que vale a pena você ser pessoa generosa, ser pessoas compassivas, ser pessoas que se dá para o reino. Aí tá. Chego no trabalho, já estava lá a carta, tá? Quando eu cheguei, o chefe falou assim: estou sabendo, mandou para o GRH mandou para o meu setor, já estou sabendo que você, tudo que está acontecendo com você, mas tu vai fazer o seguinte: senta aí, eu já trabalhava com esse chefe há 22 anos, senta aí que a gente vai ver o que vai fazer, você não vai sair daqui não. Aí tá. Fiquei de segunda a sexta-feira sentado em uma cadeira, sem fazer nada. Na minha profissão, eu sou marceneiro. Daí eu trabalhava na marcenaria e tinha um escritório no segundo andar. Aí ele falou: senta aí. Fiquei aquela semana inteira, e ali incomodado, acostumado a trabalhar e tal, incomodado. Numa sexta-feira ele vira para mim e fala assim: olha só, o senhor vai ao GRH e vê se tem algum curso. Lá dentro, eu sempre fazia, lá na Universidade Federal, eu sempre fazia, os funcionários têm direito a fazer curso lá dentro. Você vai lá ver se tem um curso de informática, se tiver, você faz. E você vai vir trabalhar aqui na sala. E quando eu cheguei, ele falou comigo, 9 horas, saí de lá rapidinho, fui lá no GRH, eles ligaram para a reitoria e falaram assim: olha, tem uma vaga, nós estamos fechando um curso, tem uma vaga aqui agora. Aí eles falaram: não fecha não, que essa vaga do funcionário está indo para fechar. Resumindo, fiz o curso, tirei o meu certificado, tá? Tirei o meu diploma. Foi muito bom, porque isso também, você que é funcionário público sabe disso, isso te aumenta você, a sua classificação, e aumenta até um pouco também o teu salário, né? E fui trabalhar. Irmãos, olha só o que Deus faz. E fui trabalhar no escritório. Mas aí, eu não podia subir escadas, não podia pegar 5 quilos. Mas tem um obreiro aqui, que meu obreiro está de prova. A nossa igreja não tinha rebaixamento. A nossa igreja não tinha um altar. O altar era de madeira, um quadrado assim. Devia ser 2 por 2, um quadrado com tapete em cima de tábua de obra. E eu tinha que fazer o altar, precisava fazer o altar de fora a fora. E eu fui para lá, e o meu projeto era primeiro botar a telha, que quando era laje, e chovia. Se o pregador estivesse pregando aqui com chuva, ele estava sendo batizado por expressão, que a água começava a cair na cabeça dele. Eu ficava até com vergonha de chamar pessoas de fora. Resultado, aí o que eu fiz? Eu virei, simplesmente, falei para Deus, Deus, se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo a tua obra.
Se eu tiver que morrer, eu vou morrer fazendo tua obra. E fui lá, botei a escada, meu irmão, não quis nem saber. Para ele se prova, qual foi o dia que ele pode falar aqui, qual foi o dia que eles me viram cabisbaixo, qual foi o dia que eles me viram deixar de pregar, qual foi o dia que eles deixaram de me ver cantar, qual foi o dia que eles me viram deixar de alegrar com os irmãos. E sabendo do que estava me acontecendo. Fui para lá e fiz esse voto com Deus, Senhor, se for da sua vontade, que eu morro na tua obra. E subi, comecei a carregar telha, pregar telha, botar lá telhado, fizemos tal. Fizemos o altar, eu mesmo lá, junto com os obreiros, rebaixei o teto todo, fizemos o altar de fora a fora, e tá, de qualquer forma, eu estou com problema, e fiz tudo. Só, queridos, aí no 2013 nós fomos aos Estados Unidos, em 2014, trabalhando no escritório, em 2014 nós fomos para Israel. E quando eu fui para Israel, eu e minha esposa, quando ela foi no médico comigo, falei assim, vou fazer um check-up antes de viajar, que eu vou para longe, sozinho, né? Sozinho que eu digo, sem a família, né? Aí eu falei, vou fazer um check-up. E virei para o médico, falei assim, quando eu fiz o check-up, falei, doutor, eu só posso fazer eu vou fazer uma viagem, quando eu voltar eu trago o resultado para o senhor. E fui. Lá, quando nós voltamos, na semana seguinte eu fui ao médico que eu fiz, os exames que eu fiz todo, quando ele começou a olhar. Tá bom, quando chegou no coração, ele olhou para mim, olhou para o exame, olhou para mim, eu catuquei minha esposa, falei assim, pegou, tudo bom, ele olhou logo do coração, ele falou assim, seu Adir, eu não estou entendendo. Eu falei, qual foi, doutor? O senhor não tem nada no coração, suas veias estão todas limpas, você não tem nada no coração. Mas se vocês ouviram falar no início, o que o médico falou? Que o meu caso era irreversível. Não tinha como reverter a situação. Se eu pegasse 5 quilos, subisse escada, eu poderia dar um piripaque e morrer? Meu irmão, para provar que Deus é Deus, que Ele faz pelos seus. Aí eu faço um check-up, de vez em quando eu faço um check-up de coração no Dr. Júlio em Nova Iguaçu. Num desses check-up, eu e minha esposa, fazendo check-up, o Dr. Júlio me pega. Falou assim, senhor Adir, eu vou pegar um exame aqui de um paciente para o senhor entender melhor o que eu vou falar com o senhor. Tudo bem. Aí mostrou, o senhor está vendo aqui? A batida do coração, ela é da esquerda para a direita, ela faz isso. Mas o senhor é o contrário. O senhor é da direita para a esquerda, mas o senhor não tem nada no coração. Você vê, queridos? Vale a pena servir esse Deus? Vale a pena ter fé nesse Deus? Vale a pena se empenhar, trabalhar da tua vida pela obra? Vale a pena, queridos, porque a recompensa não vem do homem, a recompensa vem dele. Mas para isso você tem que ser uma pessoa generosa, você tem que ser uma pessoa compassiva. Há pessoas que não têm, você não tem que dar, eu vou fazer para o irmão porque ele merece ou não, faz pelo irmão porque você é uma pessoa generosa. Louvado seja Deus. E o quinto ponto, queridos, diz aqui, em seguida, Paulo destaca o maior exemplo na graça de dar. Está em 2 Coríntios 8, 9, que diz assim, ele destaca aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, porque já sabeis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico por amor de vós, se fez pobre para que pela sua pobreza enriquecesseis. Somente, querido, entendemos a profundidade da graça de ofertar quando assimilamos o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Quando nós assimilamos isso, queridos, que isso, viver o Evangelho, é isso. É você viver para ajudar o próximo, é ser abençoado para abençoar o outro. É ser generoso, é ser compassivo. Não olhe, não faz pelas pessoas, se a pessoa merece ou não. Porque se nós olharmos pelos nossos olhos humanos, com a nossa mania da sociedade do mundo, nós vamos fazer isso. Eu não vou fazer por fulano, porque fulano não merece, vou para ciclano, porque ciclano não merece. Não, faça porque você é generoso, é compassivo e tem a graça de Deus sobre a sua vida. Louvado seja Deus. Queridos, os crentes da Judéia estavam vivendo momentos de muita privação material. Tal fato fez com que as igrejas se mobilizassem em um grande mutirão de generosidade para ajudá-los naquela hora tão difícil. É isso que tem que viver os irmãos um com o outro.
O que surpreende, queridos, é o ingresso nessa lista de igrejas solidárias, as igrejas da Macedônia, porque os crentes macedônios eles eram tão pobres quanto aos crentes da Judéia, mas mesmo sendo muitos pobres, se apresentaram como os mais ricos, porque eram ricos em generosidade, e notemos, querido, quanto era financeiramente pobre, e porquanto Paulo dizer, a sua profunda pobreza, mas esta condição de extrema pobreza foi os que impediu de serem ofertantes, pobreza que não impediu de serem ofertantes em potencial, porque eles transbordavam em riqueza de generosidade dada por Deus. Então, queridos, o que vocês vão fazer aqui hoje, vocês podem ter certeza, se é de coração. Pastor, eu vou falar algo aqui, pastor. Eu sei, esse curso a senhora faz todo ano? Todo ano faz isso, né? Queridos, eu creio assim, que quando a pastora, isso me veio aqui na minha mente agora, quando a pastora começou a fazer esse culto de generosidade, né? Eu creio que deve ser toda essa época, né? Final de ano assim, entendeu? Queridos, não foi à toa. Tu sabe por quê? Porque eu vejo que isso é uma maneira de nós aprendermos a ser generosos, ser compassivos, ser abençoadores, mas maior ainda, ser abençoado por Deus. Pô, querido, como eu estou, pastor, diante de Deus, como eu estou feliz de estar participando desse culto aqui hoje. Porque esse culto nos ensina, amados, você que está sentado, você está ouvindo, esse culto nos ensina a viver uma generosidade, nos ensina a viver a graça de Deus. Como é bom você ver uma coisa dessa. Você não vê isso aí em qualquer lugar, você não vê um tipo de culto desse em qualquer lugar. Às vezes nós vemos muitos aí, queridos, é dizer assim, ó, Deus vai te dar carro, Deus vai te dar casa, Deus vai te dar isso, Deus vai fazer aquilo. Não. Além de entrarmos aqui, né, ver um templo cheio do Espírito Santo de Deus, você sentir prazer de estar aqui ouvindo. Então, queridos, a maneira que eu entrei aqui, até as últimas palavras que a pastora falou aqui, eu sinceramente, para mim ser abençoado, eu não precisava mais estar pregando. Eu já sairia daqui abençoado, um louvor abençoado, palavras abençoadas, eu não precisava de mais nada. Até porque eu sou um ministro que eu vim ministrar a palavra aqui, mas o mais importante não é eu estar ministrando a palavra, o mais importante é o Espírito Santo de Deus estar presente nesse lugar, queridos. Isso é o mais importante que qualquer coisa. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui cheio. Você não vai sair, não acredito que você vai chegar num culto desse e vai sair da mesma forma que chegou. Se você chegou bem, você vai sair melhor. Se você entrou com problema, você vai sair com a solução. Se entrou enfermo, em nome de Jesus, você vai sair curado. Porque aqui está a presença de Deus, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É muito bom quando nós podemos ver isso. E vamos fechar aqui, queridos. O generoso excede sempre o ato de dar. 2 Coríntios capítulo 8, verso 3 diz assim: porque segundo o seu poder, e o que o mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente. Querido, exceder no ato de dar vai além de exceder em valores monetários, como a pastora falou aqui, que o presente, como é que você falou, pastora? Não é o valor, não é o preço, é o valor. É isso aqui, é isso que eu acabei de ler aqui agora, entendeu? O exceder o ato de dar vai além de, o exceder no ato de dar vai além de exceder em valores monetários. Um crente que ganha um pequeno salário pode exceder muito aqueles que não ofertam, motivados pelo amor e pela graça de Cristo. Aquele que diga, a viúva pobre, que por ser generosa, excedeu a todos aqueles ricos que davam no momento. Jesus, quando estava ali, à frente do gasofilaço, quando aqueles homens estavam ali ofertando, né, Jesus virou para os seus discípulos e falou assim: preste atenção na oferta daquela viúva. Quando a viúva ofertou, ele falou assim: ela deu mais do que todos eles. E foram homens que deram quantias, que deram boas quantias, mas a viúva só colocou suas 2 moedinhas.
Mas sabe por quê, queridos? Porque ela deu de coração, ela deu tudo que tinha. E aqueles homens estavam dando o que tinha, o que estava sobrando no seu bolso. Então, o dia que você tiver que fazer pelo reino, pela obra de Deus, amados, faça de coração. Não se preocupe. Eu não vou fazer porque amanhã vai me faltar. Não, querido, você serve um Deus provedor. Você serve um Deus provedor. Deus não fica devedor a ninguém. Não fica devedor a ninguém. Se você trabalha na obra de Deus, se você se dá pela obra de Deus, se você oferta na obra de Deus, você pode ter certeza que você é uma pessoa próspera. É uma pessoa abençoada. E uma pessoa, para ser abençoada, querido, tem que ser uma pessoa generosa. O generoso, ele é abençoado. O generoso, ele é compassivo. O generoso, ele tem a graça de Deus. Amém, queridos? Vocês recebem essa palavra, queridos? Então podemos aplaudir o Senhor por isso? Aleluia! Glória a Deus! Eu não poderia sair daqui sem ser abençoado por essa equipe. Que Deus abençoe vocês, queridos. Deus continue abençoando vocês, que vocês continuem tocando para Deus como vocês estão tocando aqui. Que Deus abençoe esse ministério. Tá bom? Professora, se eu excedi um pouquinho horários, me perdoe, gente. Gratidão é nossa. Aprendemos muito nessa noite. Amém? E o primeiro presente é do Senhor. Espero que você goste. Tá bom, vou esperar então. Se alguém aqui é da época dele, eu tive a oportunidade de estar pregando aqui uma vez também, há muitos anos atrás. Eu ainda era pastor do Banco de Areia, pastorando no Banco de Areia, quando eu vim aqui ministrar a palavra. O pastor Alessandro, nós sempre somos amigos, né? Ele tem muito consideração por mim, tanto que a filhinha dele me tem como avô. Pastora. Obrigada. Tira aqui, Rebeca, foto aqui, vem cá, pastor. Vou tirar uma foto aqui. É um presente. Não tem problema, foram só os presentes. Tirou? Amém. Pastor. Então, agora nós vamos ao momento. Pode acender para mim, Isaac. Nós vamos ao momento de troca. Eu vou explicar como vai funcionar e no final o pastor vai impetrar a bênção para nós. Então eu vou começar presenteando, tá bom? E ontem, à meia-noite, meu coração ardeu para fazer isso. E eu quero todo o ministério de louvor aqui em cima, por favor. Bota um fundo aí para mim, para eles saírem do... Você sabe que eu amo todos vocês. Sou muito grata a Deus pela vida de todos vocês. Todos que trabalham ao meu lado. Mas ontem meu coração queimou e eu entendi que é para essa noite. Eu não posso deixar de honrar esse ministério. Sabe por quê, queridos? Porque não tem sol, não tem chuva, não tem às vezes nem doença que impeçam eles de estarem aqui. Eles estão aqui na segunda para ministrar no culto de oração. Eles estão aqui na quarta
para ajudar nas mulheres. Eles estão aqui na quarta noite para os jovens. Eles estão na quinta-feira. Eles estão todas as sextas-feiras comigo, de 10 à meia-noite. Todas, sem exceção. Eles estão em todos os eventos dessa igreja, de todos os departamentos. Eles são todos os domingos de manhã. Muitas vezes a gente abre o altar. Eles querem ser ministrados no altar, mas eles não podem, porque eles precisam tocar para que você venha ao altar. Eles não têm tempo, hora para sair, mas são os primeiros a chegar. E sabe, não tem ninguém para fazer por eles. E eles fazem sem reclamar. Pedem música em cima da hora, eles dão um jeito deles, mas para atender eles fazem. Então, nesse culto da generosidade, eu quero agradecer a vocês, publicamente, diante dessa igreja, por toda a disponibilidade, pelo coração voluntário, e honrá-los publicamente. Ainda falta aqui, né, Marcos Paulo, falta Amanda, falta Augusto. Mas meu muito obrigado por não soltar a minha mão, segurar sempre a minha mão, mesmo quando eu coloco vocês na furada. Muito obrigada. Pode aplaudi-los, eles merecem. Líder, aqui estão de quem não está aqui hoje. Amém? Bom, agora a gente vai fazer o seguinte. Eu quero chamar a junta de governo aqui. Eles vão vir trabalhar, eles já estão ali, né? Eles não vão ganhar presente, eles vão trabalhar agora. Qual foi a orientação para quem está nos visitando, não vai, né, para entender um pouco do que vai acontecer agora? Pastor, nós começamos a anunciar cerca de 15 a 20 dias atrás esse culto, mas todo mundo sabe que ele acontece no mês de novembro. E a nossa orientação é que a igreja ore, né? Porque se eu não orar, eu vou dar presente para quem eu gosto, para quem eu tenho afinidade. Não é essa a intenção. Então, nós pedimos que a igreja orasse para gerar no coração alguém a quem presentear, ser instrumento de Deus para aquela pessoa. E presente, eu ensino aqui que é tudo que tem valor e não que tem preço. Porque às vezes, por uma necessidade, às vezes aquela pessoa não tem como, não tem recurso para comprar algo. E ela acha que porque não tem recurso para comprar, ela não pode dar, ela não pode ser instrumento de Deus. E eu explico para a igreja que uma carta tem muito valor quando vem do coração de Deus. Então, às vezes, você não precisa ter dinheiro, você só precisa ter o coração voluntário para ser instrumento de Deus para alguém. Então, nesse momento, você que trouxe, eu não queria que ninguém fosse embora. Eu não trouxe presente, eu vou embora. Não, você não vai embora. Se Deus te trouxe aqui hoje, porque de alguma forma Ele ainda quer ministrar no seu coração. Mas você, eu vou pedir a junta para ficar aqui em cima comigo, por gentileza. A junta de governo. Você que trouxe o seu presente, nesse momento você pode sair do seu lugar e entregar o presente para quem você orou. Não é para ir embora, é para receber, dar e voltar para o seu lugar.